achei. Legal, eu não achei filtro de bonito, não. Ai, ai. Gente, hoje nós estamos começando nossa primeira live. A priori, a gente estava somente gravando os podcasts, as gravações aconteciam presenciais, mas a gente sentiu necessidade também de fazer a entrevista com o pessoal que está fora da Bélgica, ou seja, o pessoal que está no Brasil, que esteja na Espanha, que esteja na França. E hoje o nosso primeiro entrevistado é o psicólogo Caio Fábio. Caio, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, para que o pessoal que nos acompanha possa te conhecer. Perfeito, Maria. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Podcast. Mais um projeto de sucesso, tenho certeza. Então, sou o Caio, sou psicólogo há 6 anos, né? Atuo na área de gestão de pessoas desde 2014 e também como psicólogo clínico. Já passei pelo SUSão, né? Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Também sou professor universitário atualmente, acho que é a minha principal ocupação, né? A gente está aí, atuo em 2 faculdades aqui no Brasil. E além disso, ainda dou suporte em outras demandas na área de empreendedorismo, né? E atendimento clínico particular. Então é um pouco do meu currículo aí. Eu estou finalizando agora, inclusive esse feriado, eu estou nessa finalização do mestrado, graças a Deus. Sou especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional, né? Ambos como pós-graduação. Agora finalizando o mestrado, que sabe Deus seguir o doutorado aí nos próximos anos. Ai, que bom. Caio, e aí, então você trabalha já em várias áreas, né? Eu conheço o Caio Muti, é um Caio que é empreendedor, que dá aula, que tem sua empresa de consultoria, que é professor, que trabalha na área de energia fotovoltaica também. Ou seja, você faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas sua paixão é a psicologia? Como que é? Minha grande paixão, eu acho que é desenvolver pessoas, né? O ano passado eu precisei fazer um ajuste de carreira, eu estava com muito serviço, muita atividade, e eu parei um pouquinho para pensar o que eu realmente queria fazer da minha vida, né? Qual que era o propósito que me mantinha no mundo e o que me fazia caminhar. E aí, ao escrever meu propósito, estava lá que era desenvolver pessoas para promover saúde mental. Então, é entender que o principal objetivo na minha vida é caminhar para que as pessoas se sintam mais saudáveis, para que elas tenham mais ferramentas para trabalhar, para entregar melhores resultados e, claro, se sintam melhores, né? Seja através do trabalho como professor, que é o principal trabalho hoje, seja na área de desenvolvimento de pessoas, na área de desenvolvimento organizacional, independente da área que eu esteja atuando, né? Que eu seja um propiciador de bem-estar. Como? Através do desenvolvimento dessa mão de obra, dessas pessoas que têm desafios na vida, né? Desafios inúmeros. E aí, quando a gente se propõe a auxiliar essa mobilização do que o ser humano tem de melhor para que ele possa entregar um bom resultado, com toda certeza a vida fica mais fácil, né? É mais possível viver. Sim, e aí, em uma das áreas que você atua, essa parte do desenvolvimento de pessoas. Como que funciona, Caio, esse desenvolvimento de pessoas? Seria o desenvolvimento mais da pessoa mais como ela mesma ou ela na organização? Pois é. Esse é o grande ponto, né? A gente tem aí um chuveirinho da área de desenvolvimento. Desenvolvimento de pessoas pode acontecer de diversas formas. Vamos pegar aí alguns eixos, né? O principal é na área organizacional. Então, toda empresa, geralmente toda organização, tem uma área de gestão de pessoas. Hoje, a gente chama de DHO, um nome mais moderno, né? Desenvolvimento Humano e Organizacional. O que acontece? A Maria Cleide, por exemplo, foi contratada e aí ela tem uma demanda que ela ainda não sabe fazer. A melhor coisa para que ela saiba entregar esse resultado, ao invés de demiti-la como no passado, é desenvolver a Maria Cleide para que ela seja cada vez mais uma profissional assertiva, para que ela consiga entregar bons resultados e ela não precise sair da minha empresa. Afinal de contas, eu já tive um custo de contratação com ela, eu já estou trabalhando com ela há algum tempo, ela já tem algumas habilidades que me são interessantes e agora eu preciso que ela se torne uma pessoa ainda melhor, que ela chegue num resultado ainda mais interessante para a organização. Como que eu posso fazer isso então? Trazendo pessoas externas que tenham conhecimento, tenham habilidade para ensinar a Maria Cleide a como ela entregar um bom resultado. Isso para qualquer profissional. Né? Você pega, por exemplo, um profissional de TI. O cara é muito bom em desenvolvimento de software, né? Tem uma linguagem de programação excelente, mas é péssimo de socialização. Não consegue pensar na lógica de desenvolvimento interpessoal que permita ele estar na empresa de forma adequada. Afinal de contas, uma empresa, mesmo que seja na área de TI, precisa de uma interação social. Então, eu vou desenvolver essa pessoa para que ela tenha cada vez mais habilidades, para que esse problema da habilidade social
não limite a vida dela em relação ao trabalho com a área de tecnologia. E aí, a ideia do profissional de desenvolvimento de pessoas é entregar um profissional cada vez mais preparado para os desafios que a organização traz. Outra coisa é que a organização vai mudando de acordo com o tempo, né? Então, por exemplo, você pega uma marca que outrora se limitava a determinada região e ela vai expandir. Eu trabalho, por exemplo, na Estácio. A Estácio é uma faculdade a nível nacional, hoje internacional. A Estácio começa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado que tem limites geográficos e de cultura. Então, para eu conseguir expandir para o Pará, Belém, Rio Grande do Sul, Goiás, ou para outros países, eu tenho que pegar esse conhecimento da galera do Rio e adaptar de acordo com a cultura regional daquela determinada nação ou daquele determinado estado. Então, por exemplo, a gente começou falando dessa diferença de regiões que nós estamos vivendo hoje, né? Você na Bélgica ou no Brasil, exige uma mudança de alguns valores, né? A gente tem alguns saberes que precisam ser adaptados. Como? Nos desenvolvendo, tornando aquilo que a gente sabia fazer no Brasil uma habilidade na Bélgica e vice-versa. Você saindo da Bélgica e vindo ao Brasil, você precisa transformar esse conhecimento seu daí a um conhecimento aceitável no nosso mercado local. E isso também é um papel do desenvolvedor de pessoas. Só que ninguém desenvolve pessoas se não as desenvolver, né? Usando a etimologia da palavra, tirá-las do envolvimento, né? Permitir que elas saiam dessa prisão que é, às vezes, a não consciência sobre quem se é. Então, também na psicologia clínica é possível desenvolver pessoas. Como? Tornando elas mais conscientes de quem elas são, das habilidades que elas têm, da forma como elas podem se conhecer melhor e como que esse conhecimento, ou esse autoconhecimento, pode permitir elas explorarem mais disso que elas já sabem fazer. Então, olha só, eu pego aquela pessoa que tem uma consciência limitada sobre o mundo, sobre as coisas que ela já sabe fazer, e falo, olha, dá uma olhada para sua vida. Olha o quanto você já conseguiu caminhar. Olha o quanto você já fez. Como que você fez para superar tal situação? Como que você fez para chegar até aqui? Será que a gente pode usar alguma coisa disso para o momento atual? E aí a gente trabalha com o desenvolvimento dessas pessoas. E é um outro lugar de desenvolvimento de pessoas que eu também gosto muito, apesar de não atuar atualmente, é na área cristã, no desenvolvimento da igreja, por exemplo. Né, um dos bons lugares para a gente ter acesso a pessoas que geralmente não vão estar em todos os outros núcleos que eu estou, por exemplo. Às vezes nem todo mundo faz faculdade, nem todo mundo está trabalhando numa grande empresa que tem acesso à área de gestão de pessoas, mas vão à igreja. E aí lá na igreja vai aprender, por exemplo, a perdoar. A importância do perdão, por exemplo, para o desenvolvimento pessoal. Então, desenvolver pessoas permeia todos os lugares. E isso passa também pelas relações pessoais. Né? Como que eu posso, como seu amigo, te ajudar a se desenvolver e vice-versa, né? Como que você, como minha amiga, pode me ajudar a desenvolver. E é isso, esse é meu foco. Prioritariamente, eu estou hoje na área organizacional do trabalho com treinamentos. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa, um dos meus clientes, tem uma demanda atual de desenvolver empatia nos colaboradores, para que eles sejam mais assertivos na comunicação organizacional, para que eles briguem menos, né? Para que eles adoeçam uns aos outros menos. Então, a gente está desenvolvendo essa habilidade, a gente está treinando essa galera para que eles sejam mais empáticos, mais assertivos. E é uma galera operacional, né? A galera que trabalha com transporte coletivo, transporte público, mas que precisa de ter uma comunicação cada vez mais assertiva e que tem que ter uma boa responsabilidade social no sentido da convivência. Afinal de contas, se eu sou um cara, né, adoecido, um cara que não consigo cuidar do meu colega de serviço, eu vou tornar a vida dele um inferno. Ele vai chegar em casa, vai ser um marido pior, uma esposa pior, e aí a sociedade vai cada vez mais se corroendo. Então, o meu trabalho é esse. Na sala de aula, é permitir ao aluno aprender sobre psicologia, não para ser um psicólogo no sentido da coisa, né, engessado, pronto como psicólogo, mas para que ele seja uma pessoa que se interesse pelos outros. Ele seja uma pessoa que, de fato, tenha uma noção de buscar conhecer pessoas diferentes e entender o que elas têm de saudável, mesmo numa situação caótica, por exemplo, que a gente vive no mundo, né? Em especial alguns países, sei lá, você pega, por exemplo, países que estão em guerra agora, né? Como a Ucrânia. O que ainda tem de saudável naquela região, por mais adoecido que todo mundo esteja. Então, esses processos são capazes através do desenvolvimento humano. E isso, Maria, é para qualquer lugar. Você, por exemplo, é mãe. Né? Um dos principais lugares de desenvolvimento humano é na maternidade, na paternidade, né? Nos vários nichos que a gente vai se colocando. Certo. Caio, um exemplo que eu gostaria que você comentasse sobre isso. No trabalho do meu esposo, por exemplo, tem um rapaz que ele é da área ele é engenheiro, certo? Engenheiro físico. E aí, só que ele é muito, não sei se seria a palavra correta, introvertido.
Então, ele é só no mundinho dele, o cara. Talvez ele tenha um conhecimento, uma base legal de estudo, mas ele não se relaciona com os colegas de trabalho. Então, ele fica somente no mundinho dele e não tem um bom convívio social com os colegas de trabalho. O que você aconselharia para esse pessoal mais tímido, vamos dizer, que tem uma bagagem de conhecimento, mas não tem essa integração com os colegas? Maria, a maior parte dos profissionais que são tímidos, eles têm medo de falharem demais, né? Então, são instruções familiares que vão colocando neles uma certa rigidez. Pensa comigo, como se fosse um concreto armado, né? Uma pessoa que ela for armada no cimento, nada quebra. É bom por um lado, porque tem muita sustentação, mas por outro são muito inflexíveis, não se movimentam. E uma empresa não é feita só de conhecimento pelo conhecimento. Ela é feita também pela capacidade do conhecimento de ser utilizado pela organização. Então a empresa tem que saber chegar até esse conhecimento, afinal de contas, se você entrega para mim muito dinheiro dentro de um cofre que eu não tenho acesso, não serve de nada. E aí a importância da gente saber se abrir, da gente saber se relacionar. Como? Sabendo que na comunicação, quanto mais eu me comunico, mais eu tenho chance de falhar. E tá tudo bem. Esse processo de se comunicar, de se abrir, de se relacionar, vai gerar em nós maior chance de termos problemas. E aí a gente pode lidar com eles, entendendo que é um desafio diário da comunicação e da interação social. Porque assim, ó, você deve ter visto algum caso de uma pessoa que nem era tão boa profissionalmente falando, ela nem tinha um conhecimento tão bom, mas ela tinha uma boa relação social. E aí ela vira chefe antes do outro, que é o nerdzão, que sabe tudo e tal. Por quê? Porque não necessariamente, para ser um bom gestor, eu preciso dominar todos os conhecimentos. Na maior parte das vezes, o bom gestor é quem não tem todos os domínios e sabe disso. Então ele pede ajuda. Ele pede para as pessoas participarem do processo e compõe um bom time. E é assim que funciona. Agora, quando eu quero saber de tudo, eu preciso ter todos os domínios, todas as convicções possíveis para eu conseguir construir um saber, ou conseguir construir um trabalho, a tendência é que isso vai me adoecer, eu vou surtar. E aí esse processo ele passa tanto pela psicoterapia, caso ele tenha acesso ou tenha interesse, quanto pelo suporte do próprio gestor. A gente faz um negócio dentro das organizações que chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Como que o principal gap desse engenheiro, por exemplo, é comunicação? Então vamos trabalhar o que é comunicação. Emissor e receptor. Quem são os seus emissores? Quem são os seus receptores? Como é que você está traduzindo essas informações? Vamos trabalhar essa semana um desafio, né? Falar bom dia para os colegas todos os dias. Na semana que vem, talvez eu já me proponha sentar na mesa do almoço para conversar com a galera. Na próxima semana, talvez, participar de uma reunião e fazer uma pergunta, seja ela qual for. E aí eu vou trabalhando com aquilo que a gente chama de dessensibilização sistemática. A gente vai tornando aquilo que era impossível, possível aos poucos, né? Para que esse sujeito aprenda. Ele vai conhecendo outras pessoas, conhecendo outros engenheiros, porque o engenheiro comunicativo, ele não precisa ser igual com o vendedor, ele não precisa ter essa conversa mole. Ele pode ser uma pessoa calada, mais séria, mais centrada, mas ainda assim comunicativo. São formas diferentes de ser comunicativo. Então é um processo que a gente vai auxiliando a pessoa a se encontrar no meio daquela demanda. Certo. Mas só levando novamente para esse mesmo exemplo. O que o gestor, eu estou falando, exemplificando esse caso, mas como o pessoal fala mais em francês, então eu sei que eles não estão nos acompanhando, né? nesse caso em específico. O gestor sugeriu que os colegas dele, como se fosse literalmente carregar como um bebê. Não, você tem que ter paciência, não sei o quê, porque ele não sabe, ele não tem esse relacionamento com os demais. Então, vocês vão ter que carregar ele no colo. Então, o correto seria esse, os colegas que falam mais carregar o tímido no colo, ou o gestor errou nesse caso? É muito bom a gente pensar nas duas mãos, né, das vias aí, Maria Cleide, porque às vezes lidar com calado, para quem é muito comunicativo, é do lugar do impossível, né? Quando a gente está lidando com alguém que não comunica tão facilmente como eu, por exemplo, eu fico chateadíssimo, desesperado. Porque parece que é uma pessoa que não gosta de estar ali, ou coisa do tipo. Mas nem sempre quer dizer isso, né? Às vezes é uma inabilidade mesmo. Então é importante a gente desenvolver também esses colaboradores que não sabem lidar com o silêncio do outro, para que eles consigam respeitar esse processo. Mas aí eu também utilizo esse mesmo processo para desenvolver o cara que não sabe se comunicar. E aí eu torno a empresa desenvolvível e não mais o cara desenvolvível. E aí eu faço um plano de desenvolvimento individual, não só para ele, mas para toda a equipe. E aí esse processo de desenvolvimento de pessoas, Maria, torna você como profissional muito melhor. E aí, independente de você ficar na minha empresa ou não, você vai sair daqui muito
mais desenvolvida. Porque agora você sabe lidar com um profissional calado, você sabe conversar, você sabe lidar com os meios que você convive. E lá fora, você vai vender a minha marca como uma marca bacana. Porque você vai dizer, olha, quando eu trabalhava com o Caio, ele me desenvolveu nesse sentido. E aí agora eu me tornei uma pessoa mais habilidosa. Mesmo que eu não trabalhe mais com ele, eu entendo que a empresa que ele representa é uma boa marca. Porque lá tem bons profissionais. Então a meta é essa, né? A gente está falando de mercado. O capitalismo é um processo de ser sempre estar à frente do tempo, ser sempre melhor, né? Sempre se desenvolver. E aí, se eu não consigo pensar nessas estruturas de desenvolvimento do capitalismo como um suporte possível para o trabalho do psicólogo, e aí tem muito psicólogo negando o capitalismo, né? A gente vai encontrar muitos discursos de o capitalismo é doentio, o capitalismo é isso, o capitalismo é aquilo. O problema não é o capitalismo. O problema é o que eu faço do capitalismo. É como que eu continuo nesse capitalismo e permitindo as pessoas serem saudáveis. Pra você ter noção, Maria, ano atrasado, o pessoal da Great Place to Work, que é a maior pesquisa de lugares para se trabalhar no Brasil, questionou, eu acho que não só no Brasil, acho que eles estão no mundo todo, Sim. Mas eles questionaram qual que é a principal demanda das pessoas, né, em relação ao trabalho. E aí, é interessantíssimo as capacidades que eles pediram do bom profissional. O que um bom profissional tem que ter? Vou citar para você. Capacidade de resolver problemas complexos. Capacidade de liderar e de influenciar e serem resilientes. Cara, são 3 habilidades dificílimas de desenvolver que tem a ver com saúde mental. O capitalismo não é anti-saúde mental, pelo contrário. Nós entendemos que o lucro só pode vir se houver saúde mental. As pessoas que tomam decisões coerentes, assertivas, vanguardistas, né, que antecipam o mercado, são pessoas saudáveis. São pessoas que estão orientadas para o mundo, são pessoas que estão em contato consigo, sabem quem é, sabem das suas capacidades e enfrentam o mundo. Então, a ideia de caminhar com o processo de desenvolvimento não é pró-empresa, é pró-sociedade. É quanto que essa sociedade depende de bons profissionais sendo desenvolvidos. E, de novo, independente do nicho que eu estou, como ser humano, eu posso auxiliar nesse processo. O psicólogo é porque ele é o mais preparado para isso. Mas existem várias outras formas de desenvolver isso. Então, assim, respondendo essa pergunta, não, ele não aparenta ter agido de forma correta, porque ele não viu os dois lados das coisas, né? E sempre é importante a gente pensar na dialética das coisas, onde há a troca. E aí não é só desenvolver a equipe para suportar o calado, mas desenvolver o calado para suportar os falantes. Sim, e um outro exemplo também, até hoje conversando com uma outra pessoa, por exemplo, esse tipo de pessoas que tem medo do coleguinha crescer, como você como profissional da gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, atuaria? Porque se às vezes aquele não sei se seria o inseguro, que aí ele fica meio que cortando a asa do outro coleguinha, porque tem medo daquele coleguinha se destacar tanto que pode se tornar o chefe dele. Então, às vezes estão no mesmo patamar, mas aí ele tem medo do coleguinha se tornar chefe. E aí fica aquela intriga. O que fazer nesse caso? Maria, é muito bom a gente saber onde a gente quer chegar. E às vezes o coleguinha que está crescendo tem vontade de ser chefe e o outro colega não tem vontade de ser chefe. E isso é libertador. Por exemplo, eu dou aula em 2 faculdades diferentes. Eu tenho um colega que, em uma dessas faculdades, que o sonho dele é ser coordenador de curso. E eu não tenho a menor vontade de ser coordenador de curso, porque eu sei que eu já trabalhei com educação e estou fora, sabe? Eu quero viver minha vidinha quietinho. E aí isso me faz ajudar ele super. Tipo assim, cara, vamos lá, isso aí, vamos lá, eu quero que você seja coordenador e tal. Porque eu sei meu lugar. Entendeu? Não estou afim de assumir responsabilidades. E se eu estou afim de assumir responsabilidades, não é podando o outro que eu vou crescer. Muito pelo contrário. É auxiliando o outro. Porque é engraçado que quando a gente mais corre dessas coisas, mais elas se apresentam, Maria. Porque o bom gestor não é o gestor apegado ao cargo. É o gestor apegado a gente. E aí, o processo de se apegar às pessoas não te permite ser preso aos ideais. Né? Eu gosto muito do exemplo dos talentos. Né? Enterrar o seu talento é uma forma de se adoecer. E aí, lembra lá da parábola quando Jesus chega ao povo que ele distribuiu os talentos, e aí o que pegou só um talento, ele enterra o dele e não faz nada com o talento dele. E tem muita gente muito presa ao lugar que ele está. Né? Assim, eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de perder o que eu tenho. E aí, nesse medo de perder o que se tem, não se ajuda o outro, não colabora com o outro por medo do outro passar o seu lugar. E é justamente desenvolvendo o seu coleguinha do lado que você mostra que você é um bom desenvolvedor. E se tem uma coisa que precisa na área de gestão de pessoas, é de gente que desenvolve gente que suporta, sabe? Porque quanto mais, usando a expressão
muito goiana, né? Pedubó, quer dizer uma pessoa assim mais perturbada, sabe? Não tem muita noção da realidade. Então, quanto mais a pessoa tem, mais é pedubó, mais ela vai precisar de desenvolvedores. E aí, se você aceitar lidar com isso, você já trabalhou com jovens, né? Os jovens mais complexos que ninguém quer pegar, se você pega ele para auxiliar, para dar suporte, é ele que te ajuda a ser melhor. É ele que treina você, suas habilidades de resiliência, de capacidade de ser empático, de se suportar. Porque é no lugar da angústia que a gente se desenvolve. E as pessoas que têm medo do outro crescer é porque elas têm medo da angústia, elas têm medo de lidar com o sofrimento ou com as frustrações que tem a ver com esse processo de autodesenvolvimento. Será que a gente está pronto para viver isso? Sabe? E aí eu retomo a ideia. Será que a gente quer? O que você quer da vida? Sabe? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho que serve, não serve. Porque aí tudo tá ruim, nada presta, nada tá bom. E aí esse processo gera no ser humano uma lógica de sempre ser perdedor, sabe? Ele nunca tá se construindo no processo, ele nunca tá aprendendo, ele nunca tá crescendo. E eu vou falar uma coisa pra ti, Maria, é libertador dar conta daquilo que a gente não é bom, sabe? Quem me conhece de perto, você me conhece de perto, sabe que eu sou desorganizado absurdamente, por exemplo. E quando eu nível, quando eu me dei conta, e por ser desorganizado, eu conseguia ser flexível, e que o oposto da desorganização é muito vantajoso em algum nível, no sentido de que é uma habilidade para mim ser flexível. Eu consigo lidar com qualquer intempérie. Porque eu não preciso ser rígido, não preciso ser metodológico, eu não preciso do processo muito estruturado para eu viver. Eu vou vivendo, né, do jeito que vai dando. E aí eu posso usar isso como vantagem mercadológica. Eu vou dar um treinamento, por exemplo, tem gente que é perturbadíssimo no treinamento, faz umas perguntas nada a ver. Só que a minha habilidade de não ser rígido me faz ter tranquilidade de responder qualquer coisa. Não tô nem aí pra paçoca, sabe? Agora, tem gente que precisa ser rígido e que vai se dar muito bem, por exemplo, na área financeira, na área de desenvolvimento de software, sabe? Então, se você é muito rígido, aprenda a valorizar seu lugar e se respeitar nisso. Não queira ocupar o lugar do coleguinha que é muito comunicativo e vice-versa. O muito comunicativo, ele não é um bom gestor financeiro. Porque geralmente está conversando demais, eles querem analisar os dados. Entende? E aí, essa capacidade de compreensão, ela forja em nós aquela fuga do ensino fundamental. O que o ensino fundamental nos ensinou? Ou a escola, né? Que toda vez que a gente não sabe um conteúdo, a gente tem que estudar mais ele. E isso é coisa do passado, a gente não foca mais nisso. A ideia do saber na modernidade ou na pós-modernidade é que quanto mais você sabe sobre uma coisa, mais você tem que estudar sobre ela para você ser exponencial naquilo. Se você é uma boa profissional de comunicação, da educação, seja a melhor possível, não vai se preocupar com outra coisa não. Desenvolva nisso. E aí, quanto mais você souber disso, menos as pessoas vão observar, por exemplo, a sua capacidade de dirigir no trânsito da França. Sabe? Isso não vai ser uma demanda, ninguém tá nem aí para isso. Porque a Maria Cleide não se vende nesse lugar. E aí, se você é muito bom como motorista, seja o melhor motorista possível. Porque às vezes sua formação educacional não é das melhores. E aí, esse processo de construção gera equilíbrio. E gera em nós uma humildade para aceitar que o outro é melhor que a gente em algum sentido, sim. E tá tudo bem. A historinha das peças de um quebra-cabeça, né? A sociedade é assim. São pessoas diferentes que se encaixam para formar a sociedade. E, sim. E só para a gente entender um pouquinho mais como que funciona essa parte do desenvolvimento de pessoas, quais são esses tipos de desenvolvimento, Caio? A gente pode trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento pessoal, né? A gente usa muito o termo que o coaching também utiliza, que é de aconselhamento, ou de counseling. Uhum. O que é o coaching? É uma pessoa mais velha, que tem mais experiência no mercado, ensinando o mais jovem. Então, alguém que tem uma experiência bacana no mercado vai trabalhar com você para você se desenvolver. Esse aconselhamento ele é importante principalmente para grandes empresas, né? Toda grande empresa tem um negócio chamado conselho. E esse conselho funciona para ponderar as decisões mais importantes. Geralmente, quando tem uma decisão, por exemplo, um grande grupo, como, sei lá, McDonald's, vai decidir comprar o Burger King ou, sei lá, uma outra marca, né? Quando a gente decide fazer essas compras, um exemplo real, inclusive, aquela marca de café famosa, como é que é o nome? Tem no aeroporto? Starbucks? Starbucks comprou o grupo da Subway, né? Então, é uma compra universal, né? Todas as duas marcas estão no mundo todo. Quem toma essas decisões? Pessoas mais jovens, mas mediadas pela reflexão de pessoas mais velhas. Tem mais experiência de mercado, tem mais domínio. E aí, o sábio Salomão já dizia, né, Maria? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, a gente precisa de aconselhamento, de pessoas que estejam atentas a ouvir esses aconselhamentos, não como normativas,
Porque esse é um risco. Às vezes você vai ouvir algum aconselhamento e acha que aquilo é uma regra. Não necessariamente. Aquilo é uma opinião. Eu vou ponderar e verificar se faz sentido ou não seguir. O aconselhamento é uma das opções, então, de desenvolvimento. A outra opção de desenvolvimento seria através do que a gente chama de mentoria. É alguém que tem uma habilidade bacana de gestão de processos que vai desenhar com você, a partir do seu objetivo, um caminho. Geralmente, quem faz isso é coaching, né? Uma pessoa que te auxilia nesse processo de desenvolver aquilo que você já sabe que você quer fazer. Ele não necessariamente tem que ter conhecimento da sua área, mas ele te ajuda a caminhar naquilo que você já sabe. Porque a nossa vida é cheia disso. Tem um monte de coisa que a gente está cansado de saber e que a gente não consegue fazer nada, né? Porque você sabe a teoria, mas na prática você tem medo, precisa de alguém para te apoiar, enfim. E a última compreensão é o treinamento que a gente chama de treinamento técnico, que é aquele conhecimento pelo conhecimento, sabe? Geralmente ele te incentiva a aprender, sei lá, você precisa aprender sobre um software. Ele vai lá e te ensina sobre um software, você aprende aquele software específico, mas teoricamente. E aí depois você vai desenvolver no seu dia a dia a prática. Esses grandes congressos, né? Essas coisas, esses treinamentos maiores, eles são bons para desenvolver isso na gente, esse conhecimento teórico. Só que o conhecimento teórico tem que ser bem gerido pelo gestor da pessoa no campo que ela trabalha. Então, uma coisa que a gente geralmente faz, por exemplo, se eu vou dar um treinamento, eu quero sempre saber quem é o gestor. Porque eu vou dar o treinamento para o colaborador e para o gestor. O treinamento do gestor é de como ele aproveitar o treinamento do colaborador no dia a dia. Porque não adianta nada, Maria, eu fazer um treinamento sensacional para você de atendimento ao público. E aí você passa um mês inteiro depois do treinamento sem atender ninguém ou sem testar aquilo que você aprendeu. Então o gestor tem que ter essa habilidade. Então o processo de gestão de pessoas ou de desenvolvimento de pessoas, ele passa por essas nuances, né? Formas diferentes de desenvolvimento. E ainda tem várias outras. Por exemplo, dentro das empresas hoje tem um negócio chamado business partner ou parceiro de negócios, né? Geralmente um profissional de administração, ou de psicologia, ou de gestão de pessoas, que vai auxiliar no dia a dia a gerenciar os conflitos. Então ele está ali como se fosse um consultor interno, e é um consultor interno, né? Para dar suporte, para ser uma mente a mais nesse processo de reflexão sobre como lidar com os conflitos da organização. E tudo isso é desenvolvimento de pessoas. Né? E aí um termo que a gente tem que trabalhar bastante na nossa realidade hoje é o autodesenvolvimento. São pessoas que não precisam também desses profissionais para se desenvolverem. Não é que eles não podem usar outros profissionais. O problema é esperar esses profissionais aparecerem para você começar a se desenvolver. Porque nem todas as empresas vão te oferecer esse profissional para te ajudar. E aí você precisa correr atrás, você precisa comprar curso, você precisa fazer mentoria particular, você precisa se virar nesse processo. Para que a hora que é uma vaga bacana chegar, a hora que você precisar desse conhecimento, você já tenha ele na sua mão. Né? Você que empreende, sabe do desafio que é no empreendedorismo, por exemplo, a gente conhecer sobre marketing, sobre gestão financeira, sobre legislação. É um monte de coisa que ninguém te ensina. Né? Se você não for correr... Exatamente, isso. Então, Caio, se eu entendi bem, você está nos informando que quando você vai fazer um treinamento, não necessariamente seja somente para o pequeno grupo. Ou seja, o gestor precisa também ter esse conhecimento do treinamento para que ele possa cobrar e colocar em prática também o treinamento da equipe dele e próprio do próprio gestor, certo? Ou seja, não basta somente a equipe lá da base ser treinada. Tem que ser também o gestor. Hoje em dia nós temos muito nas empresas um negócio chamado PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança. O Plano de Desenvolvimento de Liderança é o programa de desenvolvimento de liderança, ele serve justamente para ensinar o gestor a ser gestor. Porque na maior parte das empresas que a gente vai trabalhar, o gestor ele aprendeu na tora. Ele não tem menor habilidade. Ele é muito bom, às vezes, em vender, ou às vezes muito bom em produzir, mas ele não sabe gerenciar. E aí eu preciso entregar para ele mastigado aquele suporte para ele fazer no dia a dia. Então, por exemplo, eu dei um treinamento sobre desenvolvimento da técnica de vendas. Eu vou ensinar para ele como que ele pode auxiliar no dia a dia a essas pessoas desenvolverem isso. Por exemplo, fazer um cliente oculto de vez em quando, ligar na empresa dele, pedir informações sobre o produto que eles vendem, para anotar quais são os principais gaps e desenvolver com a equipe. E são coisas, Maria, que custam muito pouco. Mas que se ninguém auxiliar a pessoa a fazer, ela não sabe como fazer. E é isso que eu aprendo muito na consultoria, né? Eu até falo com os meus alunos que quanto mais eu vivo, mais eu aprendo que o valor das coisas que eu faço não está no quanto eu sei fazer, mas no quanto eu sei provocar o outro para fazer. Né? Eu sei mandar, vamos assim dizer. Porque essa é a vantagem do consultor externo. Ele chega na empresa e diz, olha, isso não está bacana. O que você quer fazer em relação a isso?
E aí, só essa pergunta do que você quer fazer em relação a isso, a pessoa começa a disparar um monte de possibilidades, sabe? Que você, como consultor, não necessariamente sabe. Mas uma vez que você pergunta para o outro, ele começa a se responsabilizar sobre isso. Ele fala, nossa, eu tenho que responder. E aí, e agora? O que eu faço? E aí, no dia a dia, a gente vai entrando no marasmo. A famosa zona de conforto. Que não é um problema em si. Tem algumas zonas de conforto que são feitas para descansar. E tá tudo bem. O problema é quando a gente começa a cair nas zonas de conforto que nos paralisa. E aí, essa precisa de alguém para dar uma chacoalhada e falar, meu filho, vamos lá, e aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Como é que vai ser esse processo? Ah, certo. E, Caio, e como que o gestor, ele lida com a situação? Suponhamos que ele tenha uma equipe, certo? E aí, ele precisa trocar a supervisão. E a equipe dele, com certeza, a gente, quando está numa empresa, a gente se prepara para mudar de cargo também. E aí, esse gestor, ele não pega o pessoal que está lá embaixo da equipe, ele contrata um de fora. E como que esse gestor lida com a frustração daqueles que estavam se preparando para subir de cargo? Ou ele, não, o próximo é você e está tudo bem? O que ele poderia fazer nesse caso? Maria, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Tem um vendedor de carro que ele consegue vender uma média de 2 a 3 carros por dia. Ele tem uma habilidade absurda de venda de carro. E aí tem ali na equipe 13 pessoas, dessas 13, ele é o que mais se destaca. Aí eu desliguei o meu supervisor de vendas. Me parece muito óbvio que esse cara é o primeiro a ser convidado à supervisão. Só que se ele for colocado na supervisão, ele vai parar de vender. E talvez ele suporte hoje boa parte da minha hierarquia de vendas. Vamos fazer uma conta aí. Se esse cara vender 3 carros por dia, trabalhando 6 dias por semana, são 18 carros por semana. 18 carros por semana dá uma média de quase 100 carros por mês. Algo em torno de 90 carros. 90 carros vezes 90 mil vai dar um valor absurdo de vendas mês, algo em torno de 800 mil reais. Cara, como é que eu paro esse cara para ele ser supervisor? Não faz muito sentido. É melhor eu contratar alguém de fora. Só que se ele não souber disso, se ele não souber que, na verdade, ele é muito bom como vendedor, e por isso eu não subi ele para supervisor, não tem a ver com o fato dele não ser reconhecido ou nada, ele vai ficar muito revoltado. E aí eu Sim. preciso explicar para ele a importância que tem ele estar no lugar dele para que a empresa funcione. E o quanto ele é ótimo nesse lugar dele e que não faz muito sentido tirar ele desse lugar. Porque eu já vi muito vendedor pedindo conta de empresa porque foi colocado como supervisor e não gosta da supervisão. Porque ele vai ter que cobrar dos colegas. Eu e você trabalhamos numa empresa que aconteceu exatamente isso, né? Do bom vendedor ser promovido, e aí a hora que a pessoa não conseguia cobrar das outras pessoas, começava a chorar, desesperava, e esse processo ele acontece na rotina. Se a pessoa não for bem avaliada para ser desenvolvida, o bom gestor não necessariamente é o bom executor. E eu sou a prova disso, eu sou um excelente gestor, mas eu odeio executar as coisas. Porque não é do meu feitio fazer coisas processuais. E tem gente que ama fazer a coisa do dia a dia, né? Do pouquinho em pouquinho. E aí vai dessa habilidade. Só que eu tenho que informar esse profissional. Da mesma forma, por exemplo, na entrevista de desligamento. Se eu vou fazer um desligamento com um colaborador, eu tenho que informar para ele a importância que tem para ele ser desligado da empresa. E eu posso fazer isso com muita tranquilidade, Maria. Eu estou finalizando um processo agora que eu Dá uma dica de como desligar gentilmente alguém e ela se sente ainda feliz no desligamento. Esses dias atrás, eu fui fazer uma entrevista e a candidata falou assim para mim que ela trabalha hoje na área financeira e ela gosta muito da área de artes gráficas, de desenvolvimento de logomarca, de identidade visual e tal. E eu falei, nossa, que bacana, e o que você acha disso, né? E ela foi me contando, os olhinhos dela foram brilhando. Eu falei, nossa, já pensou o quanto você está perdendo tempo na sua vida trabalhando numa outra área que você não pode desenvolver essas habilidades? O quanto você poderia estar mais satisfeita numa agência de marketing, sei lá, numa empresa que trabalha com vídeos para grandes produções. Cara, você está perdendo a sua chance da vida de se desenvolver e ser feliz, velho. Tá maluco? Sabe, a empresa está te atrapalhando. Você tem que se libertar disso aqui logo. O que não é, Maria, uma mentira. É real. Se a gente está num lugar que a gente não consegue ser bom naquilo que a gente gosta de fazer, a gente vai se lascar. E aí ninguém te fala isso. As pessoas ficam te colocando a serviço delas, como se fosse o cachorrinho delas, para satisfazer as próprias vontades. E a gente tem que tomar muito cuidado com a demissão para a satisfação do ego. Porque tem um monte de gestor que demite o outro para humilhar o outro. E não é para pensar nem no bem-estar da empresa, nem no bem-estar do profissional. Porque se eu estou demitindo alguém da minha empresa, é porque essa pessoa não está hábil para executar o que ela faz. E se ela não é hábil para executar o que ela faz, ela está doente também. Talvez ela não tenha percebido ainda, mas ela está.
E aí, Maria, eu preciso conscientizar esse profissional disso. E isso é muito gostoso de ser feito. Porque eu não estou com alegria da pessoa sair da minha empresa, eu estou com alegria de que ela vai buscar algo que é melhor para a vida dela, ela vai desenvolver carreira. Caramba, uma pessoa satisfeita na carreira, velho, é tudo que eu preciso. Já pensou, Maria, se nós estivéssemos nas empresas que nós já estivemos há 5 anos atrás, a gente estaria fazendo a nossa vida, sabe? Que Exato. bom que fomos saindo, né? No nosso caso, a gente pediu conta, mas assim, que É bom tão bom pedir conta, né? Porque eu acho que é muito mais libertador quando você pede que você tem. conta, né? Tipo assim, eu decidi sair. Exato. Se você tem consciência de para onde você vai, e às vezes você que está nos assistindo, né, ou vai nos assistir, você foi demitido e está se sentindo injustiçado, né? Ah, alguém puxou meu tapete, alguém fez isso comigo, fez aquilo comigo. Tem uma frase na psicologia que eu gosto demais, e que é assim, a base da minha vida, que o que importa não é o que fizeram com você. O que importa é o que você faz do que fizeram com você. Sabe? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa demissão? Sabe? Não se preocupe em vingar na empresa, não. Se preocupe em ser melhor. Se preocupe em se tornar um profissional cada vez mais desejado pelo mercado. Porque esse profissional, Maria, ele é bem pago. Se você morar no Japão, o povo vai atrás de você. Sabe? Porque há uma necessidade de gente que presta no mercado de trabalho. E a gente só pode prestar, ou só pode ser muito desenvolvida naquilo que gosta. Porque aquilo que a gente não gosta, a gente não dá conta de se desenvolver. A gente vai cansando, a gente vai, usando um termo psicopatológico, né, a gente vai chegando ao burnout, né, a gente vai chegando ao nosso lugar de derretimento, de perda de quem nós somos. Então, é esse processo de se conhecer e saber tanto demitir quanto ser demitido. Se fazer útil também para as outras empresas, né? Eu lembro, só contando um pouquinho da nossa história, né? Trabalhamos juntos melhor. E o Caio realmente é um grande professor. Estou vendo vários comentários aqui falando que o Caio é um excelente professor e de fato é. Mesmo quando ele ainda não era professor, ele já foi o meu grande professor. Então, ele foi o meu grande mentor quando eu comecei a trabalhar junto com ele. E assim, aprendi demais, 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 Caio, contigo. Aprendi a me conhecer, que eu acho que foi muito importante. Aprendi a desenvolver muito mais o comercial, essa minha área comercial, porque a gente viajou o Goiás quase todo, né? Atrás de novos parceiros, vendendo e tentando fazer com que a empresa crescesse em Goiás. E quando o Caio sai da empresa, eu me senti órfão, porque eu falei assim, olha, cara, o meu primeiro professor está indo embora. E aí, de repente, o Caio pega asas e, Cleide, agora é com você. Ou Maria, como sempre me chamou, agora é com você. Eu falei assim, mas a gente é uma dupla, como assim você está me abandonando? Sertanejo, querido, Goiás, não funciona. Tem que ser dois. Mas o Caio foi importante aquele momento, porque eu aprendi também a andar sozinha. Mas, assim, o que eu muito aprendi foi com o seu ensinamento tão jovem, e eu sempre admirava muito o formato do Caio de ser profissional. Então, o exemplo que eu tinha de um profissional multi era o Caio. Fazia tudo, tudo ao mesmo tempo, dominava todas as áreas, e eu falei, caraca, ele não dá uma resposta errada. Quero ser igual a ele quando crescer. Então, aprendi demais e hoje, o pessoal que está nos assistindo, hoje eu moro em outro país, e tudo que eu aprendi com o Caio, eu coloco em prática aqui, seja nas empresas que eu criei, seja nos tombos que eu levei, mas aprendi também com isso, no choro. E assim, Caio é meu psicólogo também. Então, é uma pena que ele não tenha todo o tempo para me ouvir. Então, Mas, é o meu socorro também. mas é isso, né? Desenvolver pessoas tem a ver com aquilo que a gente é. Porque eu falo hoje para os meus alunos, assim, eu sou a pessoa mais perturbada da vida e você sabe muito bem disso. E é Eu mesmo. sou atrasado, eu sou desorganizado, eu tenho um ritmo de vida assim muito louco, eu estou sempre fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Na maior parte dos dias eu estou muito estressado, porque eu estou com mil e uma demandas para resolver. Mas eu aprendi nesse processo que dava para ser assim. Dava para ser assim desde que eu me colocasse num lugar de não fazer de conta que eu era perfeito. Não fazer o discurso do ideal. Porque eu acho que o chato é quando as pessoas estão falando que elas são perfeitas e não são na prática. Agora, quando você fala, você sabe quem você é e se assume esse lugar, tá tudo bem. As pessoas vão te respeitar nas suas pontualidades. Né? Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que chega atrasado nos lugares, eu sou a pessoa a última a sair. Que se eu tiver com quem conversar, eu vou ficar lá, ó, de eterno. Sabe? Porque eu sou muito interessado pelo que as pessoas são. Então, são equilíbrios da rotina. A gente não pode viver num ideal da perfeição, porque esse ideal nos atrapalha a crescer, nos atrapalha a chegar no lugar que a gente precisa chegar.
E aí, geralmente, as pessoas que não voam, as pessoas que não saem do lugar, são pessoas que têm muito esse ideal de, eu preciso ser perfeito, eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo. Cara, não precisa de nada. Né? Vamos fazer aquilo que a gente está dando conta, porque isso foi o que a gente foi chamado para ser. E eu gosto muito de Jesus nesse sentido. Porque quando ele escolhe os discípulos dele, ele escolhe gente extremamente perturbada com as suas pontualidades, cada um no seu lugar, do doutor ao pescador, sabe? Todo mundo compõe um time de Jesus e ele escolhe o mais perturbado, que é Pedro, para fundar as bases da igreja. Então, olha só, que loucura é essa? O que a gente está falando? A gente está falando de gente que não é ideal, sabe? De gente que não está nos desejos da sociedade sendo desenvolvidos pelo mestre. Quem sou eu para dizer quem é o ideal, meu amigo? Sabe? Quem sou eu para dizer qual que é o processo necessário para a gente ser feliz ou para a gente ser saudável? O processo passa pelo desenvolvimento. E aí, desenvolver pessoas é aceitar primeiro que a gente não é bom o suficiente. A gente também precisa de desenvolvimento. E aí eu consigo aceitar as individualidades do outro. Porque aí, Maria, é um problema também, né? Se você não lembrar da sua infância, você não consegue criar sua filha. Porque você acha que vai ficar muito absurdo o que sua filha está fazendo hoje. Mas quando você lembra de quem você já foi, você fala, não, gente, eu já fiz muito pior. Tá tudo bem, sabe? Eu vou lidar com isso. E aí, no dia a dia do trabalho, é a mesma coisa, né? Na área organizacional, na área educacional, independente de onde a gente esteja, é olhar para o outro e falar, nossa, já fiz muito mais besteira que esse fulano, né? Eu, como aluno, por exemplo, às vezes eu falo para os meus alunos, pra gente, eu fui o pior aluno possível, eu era o cara mais encrenqueiro na sala de aula, eu gostava de questionar meus professores até a alma deles. Então, assim, o quanto vocês fizerem isso comigo é pouco comparado ao que eu já fiz. Eu não estou preocupado em ser respeitado nesse lugar do ideal, de ninguém pode me perguntar, ninguém pode me questionar. Tá tudo bem me questionarem. Eu também cresci assim, eu também aprendi assim. E aí isso te dá paz para seguir adiante. Para ir, né, abrir um monte de empresa, testar um monte de mercado, fazer um monte de loucura. E se uma dessas loucuras derem certo, eu estou feliz. Né? Já foi suficiente. E se nenhuma delas derem, eu já estou aprendendo também. E é assim que funciona. Eu acho que isso é desenvolver pessoas, né? É desenvolver a sua resiliência. E a resiliência começa aprendendo que a gente não é bom em tudo o tempo todo. Ah, certo. Caio, mas aí para finalizar, como que eu montaria a minha equipe perfeita? Eu escolheria essa equipe, os melhores do mercado, ou eu poderia escolher como Jesus, pegar os mal acabados, vamos dizer, né? Os que ninguém dava valor e treinar esse pessoal. O que você sugeria? Se Maria, tratando de empresa, vamos dizer. eu posso pegar os melhores do mercado, não é um problema. Desde que esses melhores estejam aptos a serem melhores. Porque ninguém é melhor num time diferente. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que um cara trabalhe, a gente estava falando do nicho de alimentação, vamos ficar nele. Trabalha no McDonald's e vai trabalhar no Burger King. Ninguém é o melhor do Burger King igual ao melhor do McDonald's. Cada empresa tem sua peculiaridade. E todo mundo vai ter que se desenvolver. E aí a grande habilidade de um bom profissional não é ele ser bom, é ele saber se desenvolver. Porque o processo de desenvolvimento vai ensinar ele a aproveitar aquilo que ele já sabe. Então, por exemplo, alguém que sabe fazer uma atividade X ou Y na empresa A ou B, se ela não souber desenvolver para nova empresa, para nova organização, não serve de nada. Aquele currículo denso, pesado, para as pessoas chegar e sentar e olhar para mim e não fazer nada, não resolve bolhufas nenhuma. Mas eu também não posso desprezar que o conhecimento do outro pode ajudar muito no processo de desenvolvimento da empresa. Então, assim, depende do meu contexto. Eu posso pagar essa pessoa? Eu posso auxiliar essa pessoa de alguma forma? Ela vai crescer comigo também? E também tem isso, né? O quanto que a empresa é atrativa para esse desenvolvimento. E aí, eu vou te falar uma coisa. A equipe ideal é a equipe que não existe ideal. A equipe que vai acontecendo. Usando um pagodinho brasileiro, né? Deixa acontecer naturalmente. Deixa que as coisas se encaixem. Deixa que o processo aconteça. Porque eu ainda sou dos que acreditam que existe um propósito maior nas coisas. Se eu vou entrevistar alguém, eu não quero saber só da sua competência. Eu quero saber quem é você. E a ideia de contratar caráter e desenvolver habilidades, ela funciona muito. Porque eu preciso topar com você e falar, cara, vale a pena te desenvolver. Sabe, você não sabe isso ou aquilo, mas eu estou disposto a me envolver com você e a te desenvolver, a te permitir se descobrir nesse processo. Né? E aí dá para contratar qualquer pessoa, dá para desenvolver qualquer pessoa, desde que eu esteja interessado nisso. E ela também. Ao avaliar uma pessoa para montar uma equipe, a gente possa avaliar de fato o projeto de vida dessa pessoa. Perguntar qual é o propósito e não ouvir a resposta só pela resposta, mas entender essa resposta. Porque há determinadas situações
situações, a determinados contextos, a resposta, o conteúdo da resposta é menos importante do que como a pessoa me respondeu. Porque muita gente responde só por responder. Muita gente não está... Mas aí, você imagina aqui, eu vou colocar um caso real, o que aconteceu comigo, quando eu estava gerindo uma outra empresa em Goiás. E aí eu estava precisando urgentemente de uma. A gente tinha um caixa baixo, ou seja, não tínhamos um capital legal para contratar o melhor do mercado, então o que a gente vai contratar? Vamos contratar um estagiário. Ok, estagiário a gente consegue pagar. Beleza. E aí, ok. E aí anunciei a vaga, não apareceram pessoal, e uma amiga indicou a filha dela. Ela não chama minha filha porque ela está sem trabalhar, e aí o início de carreira e tudo, dá uma oportunidade para ela. E aí você vai pela amizade, né? Não, vou dar uma oportunidade, porque um dia alguém me deu uma oportunidade. E aí eu dei essa oportunidade para a menina. Só que, com o passar do tempo, ela não estava se dedicando ao ponto que eu queria resultado, mesmo eu cobrando. Eu falei assim, será que eu preciso ter muito mais paciência com essa pessoa e esperar o tempo dela, ou na área comercial não tem tempo para paciência? O que você me diria para aquela Cleide lá de 2017, 2018? Cleide, eu acho que tem interesse. Sabe? Gente que é empurrada me cansa demais. Eu não dou conta. Sabe? Eu não sou obrigado a sustentar ninguém em lugar nenhum. Seja na área comercial, seja na área acadêmica, seja em qualquer lugar que seja. Se você não quer, velho, não adianta. E assim, o que vai diferenciar uma pessoa que de fato se desenvolve, de uma pessoa que quer se desenvolver, ou desculpa, de uma pessoa que não se desenvolve, é o quanto ela quer. Porque, vamos pensar aqui comigo, se a pessoa demora 10 anos para se desenvolver, mas ela está se desenvolvendo todos os dias, eu consigo suportar ela. Se ela vai demorar um ano para se desenvolver, mas ela não quer se desenvolver, vai ser um saco viver com ela esse um ano. Vai ser irritante, vai me deixar frustrado. E aí não é só o resultado do outro que é atrapalhado, o meu também é atrapalhado, porque eu não consigo ter paciência, não consigo ter ânimo para aquilo. E aí é importante fazer dar uma olhada para a empresa. Será que eu preciso de um resultado comercial imediato de fato, ou eu consigo esperar 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, para essa pessoa chegar num pico para ela se desenvolver de uma vez? É porque o que acontece muito com o corretor de imóveis, por exemplo, né? Ele geralmente caminha ali 2, 3, 4, 5 meses se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho, e de uma vez, bum, ele estoura. Então, fazer esse planejamento da curva. Se a minha curva não espera isso acontecer, então demite, contrata outro. Porque aí é também saber como que eu desenvolvo a minha empresa. Saber o que de fato a minha empresa precisa. Só que aí a falha, numa situação dessa, foi lá na contratação. Lá na contratação, eu tenho que ter um diagnóstico ideal da minha empresa. O que a minha empresa realmente consegue lidar nesse momento. O que eu consigo fazer com esse processo. E assim, Maria, eu tenho trabalhado muito com empatia nos meus discursos, né? Só que a empatia, ela não pode desconsiderar o fato... Forte. Acho que 6 meses é uma boa métrica para mim. Mas assim, quando a gente pensa num cenário, por exemplo, empresarial, em que eu preciso ter empatia, eu também preciso ter empatia com as pessoas que estão lá há muito tempo e que não suportam mais ver o outro lá ganhando sem trabalhar. Então eu tenho que ter empatia com todo mundo. Não é só com o profissional que chegou agora, que está enrolando para se desenvolver, não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a empresa perde bons profissionais porque contratou um ruim e está tentando insistir demais com ele. Então, assim, por isso que a gente tem que estar na empresa o tempo todo. A empresa não pode funcionar ao léu. Ela tem que ter um profissional de gestão de pessoas, seja o dono, seja alguém externo, para estar lá dando suporte. Porque se não tiver esse alguém, meu amigo, sua empresa vai ao buraco rapidão. E eu vou piorar a situação, Maria. Mesmo que você seja um bom gestor de pessoas, se você não tiver um olhar de fora, você está lascado. Porque às vezes você vai pegando vícios. Às vezes não, a gente vai pegando vícios da nossa equipe. E aí a gente começa a achar coisas que não são reais mais. E aí a gente tem que oxigenar isso. Por isso que, assim como eu e a Maria, né, fica a nossa dica. Tenha bons amigos. Tenha pessoas que você consegue recorrer na hora do vamos ver. Porque essas pessoas são essenciais. Porque às vezes você não tem dinheiro para pagar um bom consultor, mas você tem um bom amigo. Né? Então, a amizade serve para isso. Eu e Maria Cleide, por exemplo, Maria Cleide falou dos desenvolvimentos que eu propiciei a ela, mas Maria Cleide já é minha terapeuta de segunda-feira. Todo final de semana aconteciam as coisas na minha vida, eu chegava segunda-feira para ir conversar com ela para depois ir trabalhar. Porque eu precisava de alguém para dar suporte. Era a pessoa que descia comigo com a caneca do sobrinho dela, cheia de café, entendeu? Então, assim, é processo de suportar uns aos outros, né?
de se desenvolver. E a área de gestão de pessoas, a área de desenvolvimento humano, ela exige muito da gente. E se a gente não tiver um bom suporte externo para dar conta de seguir adiante, a gente surta, paralisa. Então, assim, construa, além do bom conhecimento, boas amizades, um bom network, boas relações de negócios, que eu acho que aí tem que transcender o negócio. Porque se ficar só no negócio também, ela não se mantém. Né? Tem que ser para a vida. Né? A gente fala de relacionamento, a gente fala de Deus, a gente fala de comida, a gente fala de fofoca da vida. E aí eu acho que isso que faz sentido para a nossa relação, por exemplo, eu e Maria. Nós trabalhamos juntos desde 2016, acho que final de 2015, né? 2016 está aí há quase 10 anos já caminhando juntos, mesmo que distantes. E isso só pode ser mantido porque pessoas de verdade se relacionam. Né? Pessoas reais, com problemas, com briga. Né? Tô aqui lembrando, marido, você passando chapinha no meu cabelo pra você... Até isso eu sofri no meu aprendizado. Pra fazer relaxamento no cabelo. Ai, Jesus Cristo. Mas assim, todos esses processos, eles nos ensinam muito, né? E eles forjam a gente, eles vão construindo nossa relação. Então é importante passar por isso. É importante comer cuscuz de arroz, é importante construir as nossas relações nas mais diversas situações para que a gente tenha solidez. Para que depois, na hora que a gente precisar, a gente possa confiar em alguém e ter suporte de alguma forma. Exatamente. São muitas histórias. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, se quiserem fazer alguma pergunta para o Caio, fiquem à vontade, tá? O Caio eu falo que ele é um profissional completo e ele realmente é um grande professor mesmo. Quem tem a oportunidade de ser aluno dele ou de trabalhar com ele, aproveita mesmo, cola no Caio. E ele tem muito a ensinar, mesmo com tão pouca idade. E eu aprendi demais, mesmo sendo mais velha que o Caio, então ele era o meu professor. Eu não sei se eu era mãe ou irmã, mas eu era aluna. A faculdade tá acabando, que eu vou 30 ano que vem, tá? Então, assim, já esses cursos já tá dando, sabe? Eu já tô muito velho, inclusive. Já tem que usar filtro pra disfarçar as rugas, tanto que o negócio tá feio. O filtro da beleza, não achei esse filtro hoje. Assim, a gente aprende muito nesse processo do se permitir conhecer com os outros, né, Maria? Eu sempre ouvi, assim, ao longo da vida que amigo nosso é pai e mãe. Mas eu aprendi na minha vida que amigos são muito mais que pai e mãe. A gente precisa de muitas outras pessoas. Porque, por exemplo, no nosso caso, né, você saiu de um estado e foi para o outro. Eu saí de uma cidade e fui para outra. Chega num novo lugar, a gente não tem pai e mãe mais lá. Né? Então, se não for os amigos para nos dar suporte no dia a dia, como é que a gente faz? Né? A gente precisa de boas relações em quaisquer lugares. Não se limitar a um ou outro. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, gente, de vez em quando o negócio da BO na clínica, eu tenho que ligar para uma colega que é psicóloga para pedir suporte. É assim que funciona. Sabe? A gente não precisa, não dá para se isolar. Não dá para se fechar no nosso mundo. Então, assim, eu sou muito grato pela sua amizade, pela sua forma de cuidado, porque ela tem me permitido crescer e eu acho que é assim mesmo, né? Hoje você instrui outras pessoas, já tem muita gente na sua equipe e eu fico felicíssimo por isso, porque a gente vai aprendendo juntos e com o crescimento do outro, comemorando o crescimento do outro, porque isso é libertador. Aí quando você fala, gente, fulano tá crescendo, Maria tá crescendo mais que eu falo, gente, que coisa boa. Vai mesmo, minha filha. Eu tô querendo ficar quietinho, e aí esse processo nos ajuda a ser mais feliz. Exatamente. Não, e é muito bom você, mesmo estando distante, acompanhar o crescimento das pessoas que você mais ama, certo? E ver assim, nossa, que bom que ele não parou no tempo, ele continua, a caminhada é longa. E continua buscando conhecimento, o Caio está constantemente estudando, ou seja, é um professor que está sempre aprendendo. Isso é gratificante. Então, você realmente tem bagagem para ensinar e aproveitem quem tem essa oportunidade de ser seu aluno ou de pegar treinamento com você. E eu te convido para você tirar umas férias, você precisa, né? E vir aqui para a gente fazer uma entrevista presencial aqui na Bélgica, tá? Eu que agradeço o convite do rolê aqui, foi muito bom. E saudade demais, preciso conhecer sua filha, né? Assim, já está quase casando, eu não conheci ainda. Mas a partir do ano que vem eu termino o mestrado, se Deus quiser, essa semana, para semana que vem, eu já vou ficar mais tranquilo. Eu vou aproveitar mais um pouco esse tempo para explorar o mundo. Não vem mesmo. Eu falo que o mundo é pequeno demais, a gente ficar somente num local.
Caio, muitíssimo obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite, nossa primeira livecast. Pessoal, vocês que nos acompanham, a gente tem um podcast também que a gente entrevista brasileiros aqui na Europa, certo? E essa é a nossa primeira livecast que a gente convidou o Caio. E o Caio, eu falei assim, ninguém melhor que o Caio para estrear essa nossa livecast. E ele tem um conteúdo muito legal, então tenho certeza que o pessoal vai gostar. E além da dinâmica, e como é a nossa primeira gravação ao vivo, melhor dizendo, eu falei assim, eu preciso gravar com alguém que eu me sinta à vontade, que eu me sinta confortável. Quem que seria essa pessoa? Claro, Caio, né? Tem que ser a gente, né? Dá para brincar, dá para falar sério, dá para rir. Então, muitíssimo obrigado, Caio, pela participação. Tamo junto, Mari. Um abraço, sucesso para você e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, Obrigado, gente, pela participação. obrigada, até mais, tchau, tchau.